A gente pode dar o diagnóstico de transtorno de personalidade em qualquer idade? Em geral, não. Em geral, a gente vai esperar a questão do desenvolvimento até mesmo cerebral, né? A gente vai Uhum, pensar ali, porque realmente precisa de mais tempo uhum. de desenvolvimento, mas a gente vai pensar para qualquer tipo de transtorno de personalidade a partir dos 18 anos, na sua grande maioria. Exatamente. O DSM fala muito categoricamente que os transtornos de personalidade, eles são caracterizados de forma mais precisa a partir dos 18 anos. Exato. Existem exceções? Sim, existem. Existem exceções e para isso tem uma série de critérios também. Exatamente. E um dos critérios é que aquela sintomatologia do transtorno de personalidade precisa persistir por pelo menos um ano durante essa fase da Uhum. adolescência, né? Da adolescência. Agora, a gente precisa levar em consideração, por exemplo, em casos dos adolescentes, que existem uma série de variações Hormonais. hormonais, genéticas, etc., que vão acontecer durante esse período. Então, cuidado, cuidado, De novo, né, na e eu hora de acho que fazer é. esse diagnóstico. E em geral a gente também vai ver isso, porque até por uma questão de flexibilidade mais cognitiva e até mesmo de Sim, aprendizagens, é difícil a gente fechar qualquer tipo de transtorno de personalidade numa adolescência, porque a sim. gente tá vendo muito, tem muita aprendizagem, tem muitas mudanças que vão acontecendo. Mas, quando a gente começa a ver indícios numa adolescência, bom, a gente pode também orientar um Sim. tratamento para isso, para poder também fazer esse reforço e fazer essa proteção para o Uhum, paciente para uhum, que o transtorno ele não se desenvolva. uhum. Ah, por que que tu não quer que a pessoa desenvolva o transtorno? Porque isso traz prejuízos. Então, se a gente consegue fazer um processo mais protetivo, melhor ainda. Então, é mais ou menos isso que a gente tem. Então, sim, existem casos que a gente vai poder dar o diagnóstico antes, mas, de novo, com vários critériozinhos bem importantes que a gente tem que Sim. revisitar, mas na sua grande maioria, pensem a partir dos 18 anos e sempre Uhum. lembrem também que o desenvolvimento cerebral ele vai em torno ali dos 21 para mulheres e para homens vai até mais ou menos os 24 anos Isso. o desenvolvimento cerebral. Então, isso também deve ser levado em consideração quando a gente está falando de um diagnóstico Sim. como esse. E bom, André, eu acho que a gente já pincelou várias coisas aqui, acho que a gente já Uhum. trabalhou muito aqui. E tu já falou que tu gosta muito e que tu trabalha muito com pacientes com transtorno de personalidade borderline. Sim. Essa é a população que tu mais gosta de atender dentro dos transtornos de personalidade? Ou existem outras que tu gosta também? E por quê? Ah, é uma outra boa pergunta, que eu não sei se eu tenho clareza da minha resposta, assim, se é... Eu gosto, com certeza, o TPB é a população que eu mais atendo em consultório, é a que eu Uhum. mais gosto de atender em consultório. Eu estava aqui pensando, por que que eu não consigo responder? Eu não consigo responder a pergunta desde quando eu comecei a gostar disso. Eu acho que realmente vem junto com essa construção da faculdade e foi algo que foi se desenvolvendo cada vez mais com o passar do tempo, enquanto eu comecei a me sentir mais confortável com essa população, além de também ter mais domínio sobre os estudos, ter mais domínio sobre o que, Uhum. que essa população precisa, quais são as formas de tratamento que são mais adequadas, e no momento que eu me identifiquei com as técnicas e habilidades, acho que começou a fazer mais sentido. Então hoje, se eu pensar assim, na população clínica que eu atendo dentro do consultório, tem é, bastante, não, eu tenho muitos por cento, uns 40% talvez, que são com tração de personalidade borderline, uns outros 10% mais ou menos de transtorno de personalidade narcisista. Tem alguns outros tipos de transtorno de personalidade, como obsessivo compulsivo, mas basicamente assim, girando assim, então acho que o torno de uns 60% do consultório é mais voltado para trações de personalidade. Né? Perfeito, perfeito. E eu acho que isso é interessante porque a gente começa também a estudar alguns modelos terapêuticos que vão trabalhar Sim, especificamente com isso, né? Então nós dois com terapia de esquema e tu também agora trabalhando e estudando o DBT, sim, querendo ou não, que é a terapia comportamental dialética, fica ainda mais claro, né? sim, A importância disso na, na tua clínica, né? Porque querendo ou não, tu acaba ficando mais conhecido também por trabalhar com esse tipo de paciente e, consequentemente, também trazendo esses desfechos, né? sim.